Sou uma mulher negra, lésbica, anarcofeminista, aquariana, sou candomblessista. Falar sobre violência de gênero é algo que muito me mobiliza, porque ela é uma violência que muitas vezes ela foi naturalizada perversamente por uma ideologia do patriarcado, por uma ideologia misógina e sexista, e que muitas vezes nós mulheres não percebemos aonde nasce essa violência, aonde ela se impulsiona. Para mim sempre foi muito complicado estar envolvida nesse sistema binário de gênero, né? Porque existe uma série de categorizações do que é ser uma mulher hoje. Então, se você foge desses padrões hegemônicos do que é ser uma mulher, provavelmente você vai passar por toda uma escala de sofrimento. Sou uma mulher negra, gordinha, e que gosto de ser assim, eu me sinto bem assim. E todo esse processo de construção, ele foi muito complicado, principalmente por conta dos papéis sociais que nós mulheres temos que assumir. Se você é uma menina, você tem que estar sempre muito bem cuidada, com cuidados para agradar um macho, enfim, algo nesse sentido. Então, há todo um controle do corpo feminino, né, por conta dessa violência de gênero. Essa infância foi algo dolorido, né? Então, eu sempre era chamada de Ana Machadão, meu nome é Ana Carolina, né? Então, assim, eu não podia usar uma chuteira, o famoso quichute, né? Os meus pais tiveram que ir na minha escola, né? Estudava numa escola cristã, adventista do sétimo dia, para me ajudar nessa desconstrução desses papéis. Ele e ela criaram, eu e a minha irmã, com essa suposta liberdade, porque a liberdade que nós tínhamos na nossa instituição familiar, ela era cerceada por essas outras instituições, como a instituição escolar, né, como a instituição religiosa. Você ir embora para casa chorando com um coro de meninos, rindo de você e meninas, chamando de Ana Machadão, ou de Buba, que na época era uma pessoa hermafrodita, porque você, mulher, não pode seguir outros padrões que não sejam esses convencionados e que muitas vezes são naturalizados. Foi algo sofrido? Foi, mas os meus pais conseguiram ressignificar. As mulheres que se identificam com todo esse sistema cisgênero, né? De se identificar com o gênero de nascimento, se identificar com toda essa padronização. Mas que nós possamos ter uma liberdade para se identificar, inclusive no gênero e nas orientações afetivos sexuais de uma maneira mais saudável, né? Até mesmo porque não tem como nós falarmos de gênero se nós não conseguimos construir um pensamento sobre a sexualidade humana. Eu costumo dizer que nós nascemos numa pretensa construção dessa identidade de gênero ou desse gênero, e vamos finalizar a nossa vida e muitas vezes nós não conseguimos ainda, no período de morte, digamos assim, ter uma identidade moldada, né, pré-estabelecida. E enfim, então, tanto na universidade, como nesse processo escolar, como no meu ambiente de trabalho, é muito complicado. Porque parece que nós, mulheres negras, nós temos cargos para serem ocupados. Se você foge desse padrão, que está nessa tal pirâmide, né, na base da pirâmide, você passa por processos de perseguição. Parece até loucura falar sobre isso, mas é como se nós não pudéssemos ter sucesso. É como se nós não pudéssemos ocupar espaços de um homem branco, heterossexual, rico. Então incomoda, né? Por exemplo, chegar uma pessoa no meu ambiente de trabalho, saber que eu sou a gestora, saber que eu sou a coordenadora e falar diretamente só com os homens da sala, como se eles estivessem ocupando esse cargo de direção. E que muitas vezes, não, mas será que é uma violência o que eu estou fazendo? Não, eu confundi, desculpa, houve uma confusão. Né? Enfim, eu escuto muito isso e de uma maneira muito latente, assim.
será que é uma confusão mesmo? Hoje nós temos que falar de uma hegemonia, né? Enfim, de uma hegemonia masculina, de uma hegemonia que muitas vezes não traz essa possibilidade para o nosso crescimento. Eu vejo hoje, né, enquanto mulher negra, que nós estamos ocupando espaços. E dividir essa riqueza incomoda, né? É algo que muitas vezes não se é falado. E essa invisibilidade, ela é uma invisibilidade proposital. É algo para nós continuarmos não falando de uma equidade de gênero, né? É algo que precisa ser falado, sim, é uma ferida que precisa ser tocada e que precisa ser revelada, né? Eu me sinto muitas vezes como uma ilha, só que a ilha é diferente, ela é cercada por água, né? E muitas vezes nós mulheres lésbicas somos cercadas por violência, né? Então é constrangedor você vivenciar uma violência de gênero e que muitas vezes duas mulheres não têm, para essa pretensa masculinidade da superioridade, não tem como ir para uma combatividade, porque se você vai para combater, aí você já é tida como histérica, você já é tida como louca, né? Então, assim, até a forma como você vai reagir a essa violência, eles te colocam um padrão de como você tem que reagir. Nós, mulheres negras, ao longo dessa construção histórica colonizadora, fomos colocadas estigmatizadamente como hipersexualizadas, né? Enfim. Então, há todo um contexto dessa hipersexualização e que muitas vezes os homens eles partem de um pressuposto de uma folga, de chegar já de uma maneira desrespeitosa para abordar uma mulher negra. Tudo gira muito em torno desse universo masculino. É como se nós estivéssemos ali para servi-los o tempo inteiro, numa relação de subserviência, numa relação de submissão e que muitas vezes não nos representa, né? Será que todas as mulheres, em algum contexto das suas vidas, pararam para pensar que tipo de papel social é esse que nós temos na sociedade hoje, brasileira, que não consegue romper com essa lógica, inclusive de ter uma tripla, uma quádrupla jornada de trabalho, enquanto não há uma percepção para essa masculinidade que muitas vezes é compulsória e que é nos colocada como compulsória. Então, tem um nível aí de barbárie, que muitas vezes essa barbárie ela tá escondida, ela tá velada, né? E quando você chega para fazer um discurso como esse que eu estou fazendo, não, você está passando por um radicalismo, né? Já chegaram a falar de feminazi, né? Ou seja, utilizar uma ideologia dominante que não tem nada a ver, que é uma ideologia inclusive conservadora, né? Para trazer um processo contrário, que é um processo libertário. Então, e que para nós mulheres, esse processo libertário, ele se dá de uma maneira muito dolorida. Hoje, para eu conseguir, seja na minha vida pessoal, ou seja na minha relação de trabalho, ter essas questões de resolução para minha identidade de gênero e para minha orientação afetivo-sexual, foi dolorido. Foi um processo que sempre teve um homem apontando como eu deveria ser. E aí, dentro desse controle, tem a forma como eu deveria ser e, inclusive, é institucionalizado por essas práticas, enfim, por essas grandes instituições. Seja um processo contraceptivo, seja um processo de reprodução produtiva. Então, assim, eles se sentem no direito, do alto da sua autoridade, né? Ministros, papas, enfim, de querer trazer um processo de construção para a nossa identidade de gênero. Então, assim, é como se nós tivéssemos reféns dessa supremacia masculina. E essa desconstrução desse conservadorismo, ele tem que estar sempre calcado num Estado laico, né? Enfim, a laicidade do Estado, infelizmente, ela não é respeitada no nosso país, né?
e o pressuposto do democrático, né? Que chega a ser até uma piada, porque se o processo ele é todo dado de uma maneira democrática, não haveria possibilidade de nós, mulheres feministas, por exemplo, ser tão atacadas, né? Já que tem esse pressuposto, né? Do que seria essa construção mais libertária para o nosso corpo, para a nossa vida, para os nossos desejos, e que seja algo que nos eleve e não nos coloque na mesma relação de subserviência, do objeto sexual e de práticas ainda prevalecendo esse macho